Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Obrigada a você que escolhe nos assistir, que abre as portas da sua casa para receber a melhor informação e, claro, né? Escolhe fazer isso todos os dias. Obrigada pela confiança na nossa escolha de profissionais de excelência para esclarecer as nossas dúvidas todos os dias acerca dos temas que a gente propõe. Aliás, vamos saber qual é o tema de hoje? Roda o VT. A passagem do tempo é implacável, mas ter a pele com aspecto jovem por mais tempo hoje é uma realidade. Amenizar os sinais de envelhecimento, como linhas de expressão e rugas, é tarefa que exige disciplina e acompanhamento especializado. Quais são os tratamentos disponíveis hoje e a partir de que idade podemos começar? Queda de cabelo pós-Covid e envelhecimento saudável é o tema do Consulta ao Doutor de hoje. E para tirar as nossas dúvidas, eu tenho o prazer de receber a dermatologista a doutora Priscila Guedes. Doutora, obrigada por ter vindo, estou feliz de receber aqui. Eu também, estou com saudade, Denise, Fazia tempo de que a estar gente aqui não se com via. vocês. Obrigada pela honra, pelo prazer de estar aqui. Muito feliz mesmo. Alegria toda nossa, doutora. Falar de envelhecimento saudável é um tema muito bacana, é gostoso falar sobre isso, né? Ainda mais quando, já conhecendo o seu trabalho, eu sei que você faz isso com muita parcimônia, os tratamentos, as associações, e eu acho que é isso que a gente deseja hoje, né? O VT de abertura deixou claro, a passagem do tempo é implacável, né? Então a gente não quer parar o tempo. Sim. Não, a expectativa de vida aumenta cada vez mais, nós queremos viver cada vez mais, mas amenizando aqueles efeitos que nos incomodam e quando e se eles nos incomodam. Muito isso também, né? Sim, exatamente. Eu acho que a gente tem que perceber e respeitar isso, né? Hoje, assim, existe um movimento, né, de não posso envelhecer, não posso demonstrar meus sinais, minhas rugas, minhas marcas. E existem pessoas que entram nesse movimento com muito afinco e fazem de tudo, né, para que isso não aconteça, combate ao envelhecimento. E acaba que às vezes a gente vê, né, esses resultados muito artificiais, esses resultados que às vezes até espantam aquelas pessoas que até gostariam de fazer alguma coisa, mas quando eles vão falar, não, eu não quero isso para mim. Né? Então a gente tem que respeitar isso, tem que conhecer o paciente tem que escolher bem o seu médico, saber, que nem eu estava falando, né? Até onde o profissional vai, aquela coisa, né? Não, esse paciente aqui a gente tem que ir mais devagar. E fazer toda essa abordagem global, né, Denise, que a gente vai falar hoje do envelhecimento, né? Com certeza. E não é só questão da estética, né? Exatamente. É a oportunidade que a gente tem de ir ao dermatologista, é que ele é um médico. Isso. Agora, na situação que a gente vive, vocês também muito como referência, até sobre questões de Covid, Sim. né? Tem pessoas que só vão ao dermatologista com frequência, né? Então, vocês são um médico generalista também. Sim. Dessas pessoas. E tem que pedir exame de sangue. Eu quero saber como é que faz para ter um envelhecimento saudável bom, assim, no geral, não só o aspecto da pele, né, a firmeza, a elasticidade, mas como um todo o envelhecimento. É preciso pedir exames, é preciso acompanhar isso de perto mesmo, tem que repor, de repente, algum nutriente que está faltando. Tá. Na verdade, assim, Denise, a gente fala que a partir dos 25 anos é interessante, né, o indivíduo já buscar ali algum cuidado com a sua pele, porque depois dos 30, a gente sabe que o colágeno, que é tão falado, né, ele vai sendo degradado. O colágeno é uma proteína, né, abundante no nosso organismo. A gente não tem colágeno só na pele, a gente tem colágeno nas artérias, nos nossos músculos, nos tendões, nos ligamentos, né? Então a gente vai tendo essa perda desse colágeno, né? Na pele a gente olha, porque quando a gente olha no espelho você começa a perceber, mas essa perda está acontecendo em todo, né, o nosso organismo. Então, a partir dos 30, a gente vai tendo essa perda, os estudos mostram uma perda de 1% ao ano. Depois dos 50, a gente tem uma perda muito mais acelerada e além da gente não sintetizar mais, não produzir mais o colágeno, a gente só vai perdendo. Então, realmente, o processo de envelhecimento, a gente está falando aqui de colágeno, né, que é o que todo mundo mais fala, mas a gente tem, o processo de envelhecimento, ele acontece de uma maneira global. Então, você olha no espelho, você vê o que está por fora, você está vendo ali, ó, a casquinha. Mas a gente tem o envelhecimento no osso, a gente tem envelhecimento muscular, a gente tem envelhecimento na derme, que é o colágeno, e na casquinha de fora, que é a pele mesmo propriamente dita.
né? Então, quando a gente vai fazer a abordagem de como ter um envelhecimento, né, saudável, a gente tem que pensar nessa parte global de tudo isso. Então, às vezes, não é só um creminho, não é só fazer... Não, você tem que fazer ter esse olhar global e em cada lugarzinho desses que eu falei, a gente vai atuar de uma maneira, né? Que hoje a dermatologia, graças a Deus, né, ela nos proporciona um envelhecimento saudável, bonito e natural. Então, eu sempre falo, tudo bem, você não quer fazer um monte de procedimento, não quer ficar, né? Mas assim, também não precisa cair de uma vez só. Então, existem tratamentos hoje que a gente consegue oferecer para o paciente, deixando ele natural e pensando em tudo isso. Exames de sangue, assim, propriamente ditos, a gente não coleta. O que a gente sabe é que existem fatores que aceleram o envelhecimento. Então, por exemplo, um paciente que tem uma dieta pobre em proteínas, um paciente, por exemplo, que é tabagista, né, que fuma, ou que faz abuso de bebida alcoólica, a gente sabe que esses pacientes que têm esses hábitos, eles vão envelhecer mais rápido, né? Então, quando a gente observa um paciente, por exemplo, o tabagista que fuma, a gente percebe, vou falar da minha área, da pele, aqui ao redor dos lábios, aquelas rugas mais intensas, a pele mesmo ela vai perdendo, né, aquela elasticidade, vai ficando mais flácida. Então, a gente tem algumas observações de uma questão mesmo geral. Então, também, outra coisa que envelhece mais rápido, pacientes sedentários, pacientes que não fazem exercício físico, ou pacientes que têm baixa ingesta de água, né? Então, tudo isso, a gente tem que fazer essa avaliação para o paciente, porque não é vir lá, que nem a gente está falando, passar um creme, tudo bem. Então, a gente tem que fazer toda essa análise global, né, do paciente quando ele vem para a gente fazer um plano de tratamento para ele envelhecer de maneira saudável. Você que está em casa sabe que pode ligar para cá e participar do programa, né? E a gente está esperando. 0 operadora 11 3337 5886, também através das redes sociais da HIT. Você fica de olho e ligado em tudo que acontece por aqui. @TVHIT no Instagram, HIT TV Oficial no Facebook. O nosso canal no YouTube é HIT TV. Tem QR Code aqui em cima que vai facilitar a sua chegada até lá. Se inscreva, ative as notificações. Um QR Code de enquete para você nos ajudar respondendo aqui embaixo em menos de um minutinho. Você faz isso para que a gente consiga continuar te entregando a melhor programação todos os dias, que é feito para sua família, com todo carinho. E as minhas redes sociais também à sua disposição, @DeniseLuque no Instagram e facebook.com/DeniseLuque. Doutora, eu vou fazer de trás para frente, tá? Tá bom. Uma pessoa que está em casa assistindo, tem muitas rugas, muita queixa daquele rosto que escorreu, né? Então, acho que essa é uma queixa bem frequente. Algumas pessoas até falam, né, da bochecha, a bochechinha caída. Enfim, a gente logo consegue imaginar. Então, uma pele bem vincada, bem marcada, que nunca foi ao dermatologista para fazer procedimentos invasivos ou minimamente invasivos, nunca fez nenhuma tecnologia, aquelas máquinas, nunca fez e quer começar. Tá. Hoje a gente fala tanto que é possível começar desde cedo, fazer uma espécie de prevenção, que essa pessoa que está vivendo a 6ª, 7ª, 8ª década de vida, pensa, ai, que pena, não fiz nada disso, eu não tinha essa orientação, isso não existia na minha época. E ela pensa que então ela não pode resolver a situação, ela não pode melhorar o envelhecimento dela, que está incomodando essa questão da pele, né? O que a gente pode dizer, então, para uma pessoa que não teve oportunidade, nunca fez, nunca foi ao dermatologista para fazer esses tratamentos? Dá para melhorar? Dá para melhorar e muito. A primeira frase, assim, nunca é tarde para a gente se cuidar, né? Nunca é tarde. Se você tá vincada, se o rosto escorreu, se já tá com aquele, a gente fala, né, a ruguinha do bulldog, o bigode chinês está muito acentuado, não tem problema. Nunca é tarde para você se cuidar, né? Então, tem que ir ao dermatologista, vai fazer uma avaliação aí específica, personalizada para você. Como a gente estava falando, o que acontece? Até para as pessoas entenderem, né? O processo de envelhecimento, ele é nessas camadas que a gente falou. Então, por que o rosto escorre? Puxa, eu tava tudo bem, de repente escorreu, eu já tô sentindo que aqui tá mais pesado. Porque a gente vai tendo esse envelhecimento em camadas e acontece o quê? Se você pega um crânio de um paciente de 20, 25 anos, tá tudo lá bonitinho, né? Os ossos com os seus formatos, né? Quando a gente vai envelhecendo, essas aberturas, né, dos ossos, então aqui a gente fala na órbita, o ossinho do nariz mesmo, ele vai tendo um desgaste. Então, quando você observa um crânio de uma pessoa jovem para uma pessoa idosa, você vê diferenças mesmo, né, estruturais.
Então tem o envelhecimento ósseo. Então pensa, eu vou ter que fazer alguma coisa para melhorar essa questão de estrutura, porque o osso é aquele que dá o quê? A estrutura. Acima dele, o que a gente vai ter? A gente tem lá o músculo. O músculo também envelhece, né? Tanto que a gente faz o quê? Tem que fazer lá, ó, academia, é verdade, né? Pra gente fortalecer nossos músculos, pra ficar tudo lá no seu lugar. Porque realmente a gente vai tendo essa perda, essa flacidez que vai acontecendo com a idade. Então, a mesma coisa no rosto. A gente tá cheio de músculos, né? Que fazem a nossa mímica facial. Então, esses músculos vão envelhecendo. Hoje a gente já tem tecnologias que vão trabalhar o quê? Lá no músculo. Vão fazer uma academia no seu músculo da face, né? Aí, falando de gordura, para vocês entenderem, tudo eu tô fazendo raciocínio para vocês entenderem por que uma pessoa de 85 anos ainda dá para se cuidar. 80, 70 anos. A gente tem um monte de coxins, a gente fala, né, de gorduras. Coxinha é um nome técnico, mas imaginem travesseirinhos, né? Um monte de travesseirinho de gordura na face. O que acontece? Esses travesseirinhos estão lá todos cheinhos, bonitinhos, dando aquele aspecto, né, que a gente olha pro bebezinho, tudo no seu lugar, né, pra pessoa jovem, tudo no seu lugar. Com o envelhecimento, esses travesseirinhos é como se eles... Sabe que a gente usa muito travesseiro? Que ele já vai ficando meio assim, você coloca, já tá quase no seu formato da cabeça, você fala, tá na hora de trocar o travesseiro. É a mesma coisa no rosto. Esses travesseirinhos de gordura, eles vão sendo reabsorvidos e vão também perdendo, né, aquela estrutura e vai murchando. Então, quando vai murchando, o que acontece? Tudo tava no seu lugar, vai caindo, vai pendendo. Então, a gente tem, que a gente falou do osso, do músculo, da gordura e falando de colágeno na derme, que é uma camada um pouco mais superficial, que a gente já falou no início do programa, vai ter nessa degradação de colágeno. O colágeno, ele faz o quê? Essa firmeza, dá elasticidade no rosto. Então a gente vai perdendo esse colágeno e lá em cima o quê? Pele. E o que machuca, o que dá o dano na nossa pele? Exposição solar, sem filtro solar, como era, né? Antigamente ninguém falava, né, de filtro. Pelo contrário, era legal você passar o quê? O bronzeador e ir tostar lá na praia. Hoje o quê? A gente já tem uma outra abordagem, porque a gente hoje colhe o quê? Esses resultados, não só de envelhecimento, mas de câncer de pele e tantas outras coisas que o sol pode nos causar. Então, a gente tem que tratar também essa camada mais superficial da pele, onde a gente vai ver o quê? As manchas do sol, que a gente estava falando, né? As rugas, que são as linhas de expressão e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Pensa, a gente está fazendo esse processo todo de envelhecimento em todas essas camadas. E hoje, a notícia boa para você que nunca se cuidou é que nós temos tratamentos para cada uma dessas camadas, reposicionando tudo no seu lugar e melhorando o processo de envelhecimento. Então, a paciente que nunca se cuidou, que nunca fez nada, que nunca foi ao dermatologista, ela pode ir hoje ao dermatologista e a gente faz esse plano para que a gente vá estruturando novamente esse rosto que foi caindo e que foi tendo essa perda. Isso também é muito legal a paciente saber que é um processo. Assim como a gente tem um processo de envelhecimento, a gente vai ter um processo aí para se cuidar e para reestruturar tudo de novo. Tudo tá caindo, a gente vai reposicionar. Já a gente fala como é que pode ser, então, esse processo, né? Do que incomoda mais, para o que incomoda menos. A gente sabe que existe um investimento financeiro também nisso, então se dá para programar, para planejar. Vamos atender a telespectadora? Vamos. Sueli tá na linha, fala conosco de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Oi, Sueli, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Esse programa é um bênção maravilhoso. Obrigada, Sueli. Eu amo de paixão. Obrigada, é uma alegria. O tema é importantíssimo para nós mulheres, né? Sim. A dermatologista está esclarecendo várias dúvidas aí, que é esplêndida, é maravilhosa. Com certeza. Eu sou de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Fica à vontade para fazer a sua pergunta, Sueli, a gente já te ouve. Obrigada pelo carinho. Minha querida, assim, ó, eu me cuido, sou vaidosa, né? Que Deus me perdoe. Mas eu me cuido, eu cuido da minha pele sempre, é um geral, o corpo todo, né? Mas eu tô assim, ó, preocupada bastante, né? Entre aspas, né? Preocupada sim, porque nós mulheres somos vaidosas, né? Ao redor da boca, eu, no caso, eu me cuido com creme, limpo a pele, faço o que mandam a figurinha. Porém, ao redor da boca tem várias marcas profundas que está
cada vez acentuando mais. Automaticamente ao redor da boca, dos lábios, assim, ó, acima dos lábios, né? Então, o que poderia amenizar ou fazer, ou, enfim, porque dentro do meu possível eu já estou fazendo, mas eu acredito que uma pessoa profissional na área tudo de bom para nós ouvir o que ela tem a dizer, né? Com certeza, Sueli. Obrigada pela sua pergunta. A doutora é cristã também, então a gente Sim. fala com bastante tranquilidade aqui hoje também, né, doutora? Sim, Não sim. tem nenhum mal a gente se cuidar. Não, com certeza não, né? Nós somos templo, né, Denise? Templo do Espírito Santo, né? E eu acredito que nós precisamos cuidar desse templo, né? Nós estamos carregando dentro de nós, né, o Espírito Santo, Deus dentro de nós, Jesus. Então é muito importante a gente cuidar daqui do exterior, né? A Bíblia fala que a gente reflete, né? O nosso corpo reflete como está lá dentro. Então eu ainda mais a minha área, né? Onde eu cuido de doenças, cuido de crianças, faço cirurgias também pequenas, mas eu cuido muito dessa parte também, né, estética que o pessoal fala hoje, né, dessa prevenção do envelhecimento e da gente ajudar. Então, eu não sou contra, acho que a gente tem que se cuidar mesmo. Sueli, que bom, né, sua pergunta, obrigada pelo seu carinho. E é o seguinte, dependendo do seu fototipo, né, a gente vai indicar alguns tratamentos. Então, essa área, né, a gente fala que é o código de barras, a ruguinha do código de barras. É uma área de tratamento bem interessante, onde a gente pode fazer várias coisas. Você já usa cremes em casa e isso, né, é inquestionável, acho que você deve permanecer com o uso dos seus cremes, até ser avaliada por um dermato, se for possível, para que ele veja, né, às vezes a gente aumentar essa potência de creme, melhorar isso melhor para você. E de tecnologia, o que você pode fazer? Não só de tecnologia, mas coisas mais simples, né? Então, alguns peelings. O que é peeling? Peeling, na verdade, ele é uma substância que a gente vai aplicar no local onde a gente deseja, numa concentração muito maior do que, por exemplo, um creme em casa. Então, um exemplo, por exemplo, existe um ácido que a gente pode usar em casa, anti-idade, e ele também faz prevenção de cânceres de pele. Então, em casa, normalmente a gente usa, para vocês entenderem, 0,025%. 0,005%, bem uma dosagem pequena. Em consultório, quando a gente fala de fazer peeling, a gente vai usar o que? A 5%, 7%. Então, numa dosagem muito maior, né? Que é o quê? Depois a gente vai lá, aplica o peeling, o paciente descama em casa. Então, para essa região, eu gosto bastante de associar alguns peelings. Gosto muito também nessa região de fazer a indução percutânea de agulhas. Não sei se vocês já ouviram falar que o nome mais popular é microagulhamento, né? Então, o microagulhamento nessa região, eu sou apaixonada. Responde bem. Responde super bem, a gente escolhe ali o comprimento das agulhas que a gente pode usar, né? Nós, como médicos, podemos usar agulhas mais profundas do que às vezes você comprar, que às vezes hoje tudo tem na internet, né? Aí vai na internet e joga perigo, lá. né? Perigo, muito perigo. Então, a gente vai fazer o quê? Vai ver novamente o paciente e escolher o comprimento daquela agulha para que a gente possa fazer esse tratamento para ele. Eu adoro também esse tratamento, tem muitas pacientes no consultório que a gente faz e a gente tem um resultado muito bacana. São feitos sessões, na verdade, né? Não é feita uma sessão, porque é que nem a gente está falando, né, Denise? A gente está num processo de envelhecimento. Então, não é 1, 2, 3 tratamentos que a gente vai lá fazer. Eu falo assim, o paciente vai, né, acordar e falar, nossa... Desconfie se disserem que sim, né? Isso, desconfie daqueles antes e depois muito extraordinários, sabe? Assim, muito, uma aplicação ou um creme, aqueles cremes milagrosos que você vê hoje na internet, né? Compre esse creme e aí a ruga que tava assim, você vê a foto, tá outro... Desconfiem dessas coisas, porque... Como a gente falou, esse processo de envelhecimento vai ser um processo de rejuvenescimento também. E o tempo não vai parar de passar. Então, você tá ali nadando, remando contra a maré, né? Exatamente. Por isso que exige, eu acredito que disciplina Sim. nos tratamentos, Sim. né? Acho que vai Sim. precisar de disciplina. Sim. E é claro que isso envolve, né, doutora, um planejamento financeiro também. Sim, sim. Dá para fazer, então, dá para estabelecer algo... Às vezes a paciente tem muita coisa para fazer, né? Ou então você diz, olha, dá para melhorar demais e oferece a ela tudo o que está disponível ali. Mas como é que ajuda a paciente a escolher isso, tendo em vista que, claro,
é uma questão financeira também importante. Sim. Primeiro faz os mais invasivos, os menos invasivos. A pessoa fala, ai, doutora, você falou do microagulhamento, mas não sei se eu estou muito confortável para fazer, ou não posso fazer essa semana, não posso nada que descame a pele, porque eu tenho... Sim. Agora a gente não tem muitos eventos sociais, né? Mas já passou por isso. Tem uma festa, tem um casamento, tem uma coisa importante e não vou poder estar recuperando essa pele ainda. Explica um pouquinho pra gente, como é que planeja? Na verdade, é assim, Denise, eu brinco que assim, o planejamento é como se fosse construir uma casa. Legal. Né? Então, eu falo isso para as minhas pacientes. Elas chegam assim, ai, tá me incomodando. Muitas falam essa ruga, né? O bulldogzinho vai incomodando, tá incomodando. A marionete, né, que a gente fala. Então, eu sempre falo assim, bom, tudo bem, a gente pode tratar agora diretamente a sua marionete e vamos melhorar, vamos, tá? Vamos fazer um preenchimento? Tudo bem, só que nós não estamos tratando, porque o preenchimento ele vai lá e vai preencher. Ele não vai estar tratando. Vai reposicionar. Não, então assim... Nesse caso. Então a gente, geralmente, o que eu falo? É como construir essa casa. Então eu preciso entender por que essa marionete se formou. Porque o rosto tá caindo, o rosto tá derretendo. Então eu preciso fazer o quê? Reposicionar esse rosto. Então, automaticamente, quando a gente reposiciona o rosto, aqui vai melhorar. E muitas vezes, depois que a gente reposicionou esse rosto, a gente não precisa ficar fazendo preenchimento lá. Porque eu já reposicionei e melhorei. Então, por exemplo, se a paciente não fizesse esse reposicionamento, eu vou usar muito mais produto de preenchedor. Então, o que eu gosto? Primeiro, a gente vai lá embaixo, pensando o quê? Em músculo, pensando o quê? Em osso, pensando na derme, no colágeno, reposicionando com o quê? Hoje a gente tem umas substâncias que são os bioestimuladores. Os bioestimuladores, eu sou apaixonada neles também. São procedimentos invasivos que a gente aplica essa substância dentro da pele. E o que ele faz? Ele faz o seu organismo produzir colágeno e reposicionar novamente o seu rosto. Então, a gente pode fazer os bioestímulos primeiro. Então, o bioestímulo eu falo que é um tratamento como se fosse a fundação da casa. Não. Então, a gente está lá fazendo a fundação da casa. Né? Fizemos a fundação, que demora para você ver o resultado, porque pensa, eu estou aplicando uma substância e o seu organismo vai ter que reconhecer essa substância, enviar uma mensagem para as células, para que as células entendam que elas têm que produzir colágeno. Então, isso é um processo também que começa a funcionar em 30 dias e são feitos em sessões também. Normalmente a gente faz umas 3 sessões em 1 ano. Então o paciente consegue se programar. Claro. Doutora, olha, eu tenho que fazer essas 3 sessões nesse primeiro ano, posso fazer a cada 3 meses. Olha, doutora, né? Porque a gente sabe que tudo isso é um investimento. Então ela vai fazer uma programação. Consigo fazer as 3 sessões? Ótimo. Vamos fazer então neste ano, vamos focar na fundação da sua casa? Vamos focar na fundação da sua casa. E a gente vai para o bioestímulo. Ah, já fizemos a fundação, tá bem melhor, reposicionamos. Vamos começar então a fazer preenchimento? Vamos fazer preenchimento. Ah, dependendo da área, são preenchimentos diferentes. Normalmente os preenchimentos são feitos com uma substância que chama ácido hialurônico. Dependendo de como é feita essa molécula do ácido hialurônico, a gente vai escolher os lugares. Então, por exemplo, eu quero um ácido hialurônico que vai para sustentar essa área aqui, que a gente vai perdendo também, né, esse contorninho. Então, eu quero novamente fazer esse contorno. Então, eu não posso usar um ácido hialurônico muito... Imagina uma gelatina. Eu não posso usar uma gelatina muito fluida, porque senão eu vou me perder ali. Então, eu tenho que usar uma gelatina o quê? Mais durinha, ficou mais tempo na geladeira. Sabe quando a gelatina fica mais tempo na geladeira, que ela fica bem durinha? Então, eu tenho que usar um ácido hialurônico parecendo a gelatina que ficou mais tempo na geladeira. Aí, a gente vai lá e faz. Então, aí, o que é? Eu tô o quê? Colocando os tijolos, eu tô já fazendo ali, né, a estruturação de levantar as paredes da nossa casa. Então, a gente tá fazendo uma casa. Depois, a gente vai pra pintura. O que são as pinturas? Então, ficou uma ruguinha, ficou outra ruguinha, vamos fazer toxina, vamos fazer botox. Vamos lá, Botox é o nome de uma marca, tem Botox, Dysport, Prosigna, tem um monte de marca de Botox, né, de toxina. Então a gente vai lá e pode fazer a toxina, aí a gente vai fazendo os acabamentos. Pronto, então nisso, Denise, a gente está se programando, entendeu? O paciente não precisa fazer tudo isso de uma vez. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutora, a gente já ouviu falar de uma série de protocolos, eu acho que esse é o nome, né? Então tem MD Codes, tem um outro protocolo que você usa para fazer aquele olho de raposa, Fox Eyes, né? Uhum.
vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, como é que funciona a pessoa que às vezes chega e fala assim, doutora, eu vim aqui para fazer MD Codes. Mas aí você avaliando, você fala, não, para você não vai ser bom esse. Vamos personalizar, porque o protocolo ele precisa ser feito daquele jeito, né? Sim. Para você vai ser diferente, para você a aplicação vai ser diferente em pontos diferentes. Senão todo mundo fica igual, né? Se todo médico fizesse a mesma coisa em todo paciente, todo mundo ia ficar com o rosto mais parecido. Eu queria que você explicasse um pouquinho enquanto eu chego até lá, depois a gente continua conversando. Tá bom. Então, na verdade, gente, MD Codes nada mais é do que um nome que significa códigos médicos. Foi um médico que foi lá e desenvolveu pontos no nosso rosto e nesses pontos, que tem ponto de estruturação, ponto de preenchimento, ele foi estudando e viu e estabeleceu esses códigos. Então, MD Codes nada mais é do que um nome de uma técnica que a gente usa, mas que não é assim, a paciente chega falando MD Codes, como hoje também está na moda, chega falando, eu quero fazer harmonização facial. Nada mais é do que a gente fazer essa reestruturação e tudo isso que a gente está falando aqui. Então, são nomes marketings, vamos falar assim, né? São nomes que virou marketing. O paciente chega lá e fala, quero fazer um MD Codes, quero fazer hoje fala, né, um Skin Booster. Na verdade, isso são nomes que, para nós, a gente entende, mas que o paciente às vezes chega olhando na internet, ele fala para fazer desse jeito, Fox Eyes, olho de raposa. Então, a gente tem que avaliar se o paciente realmente tem ou não essa indicação. Então, lá no consultório, o MD Codes mesmo, eu faço. Mas eu não fico falando, eu tô te fazendo MD Codes, estou fazendo. A gente, né? Vou pro intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo com a doutora Priscila Guedes e eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre envelhecimento saudável. Você também é o nosso convidado a participar do programa 0 Operadora 11 3337 5886. Todas as redes sociais da emissora estão sempre à disposição para que você possa se planejar e se programar para nos assistir. Hoje a nossa convidada é a doutora Priscila Guedes, que é dermatologista, um papo muito gostoso sobre envelhecimento saudável aqui. Adorei as analogias, estou amando este bate-papo, doutora. Já está em casa. Tá. Doutora, explica um pouquinho pra gente, né? Fui pro intervalo, falei um pouquinho ali do skincare, como esse movimento de autocuidado também é importante. E eu também acredito muito nisso. Sim. Eu acho que tem vários perfis de pessoas e perfis de pacientes, né? As que preferem ou os que preferem só fazer o procedimento com você, tá tudo na sua mão. Mas na hora de fazer a lição de casa, lá em casa, fica difícil, né? Não encontra tempo. O home office mudou tudo, eu acho. A pandemia, acho que tem colocado as coisas no seu devido lugar também, né? E aí, com o planejamento ali de trabalhar em casa, muitas pessoas têm esse privilégio, acabaram conseguindo, né? Ir ao dermato, fazer os procedimentos. As pessoas não se viam em tela, né? Então, começaram a se ver nas reuniões, nas videoconferências. Explica um pouquinho, então, pra gente sobre o que a gente pode fazer em casa e na farmácia. É assim, eu adoro farmácia. Adoro comprinhas de farmácia. Tem tudo. Tem de todos os preços, Sim. de todas as marcas. É possível encontrar um skincare que caiba no bolso. Sim. Mas às vezes não é o melhor para a nossa pele. Explica um pouquinho pra gente como fazer isso da melhor maneira, doutora. Tá. Na verdade, assim, né, Denise? Eu acho que essa pandemia, ela trouxe realmente, né, os pacientes que estão ainda indo ao consultório me falando, nossa, doutora, eu comecei a me olhar no vídeo e eu comecei a ficar desesperado porque eu comecei a ver que eu tava assim. Falei, não, vamos lá, vamos organizar. Então, assim, é possível fazer o tratamento em casa. Eu falo, sabe, Denise, também para as minhas pacientes que é o seguinte, você pode vir ao consultório, fazer todos os procedimentos que você quiser, né, e tudo mais, vai ser um prazer, porém, o melhor resultado é quando a paciente associa com o tratamento em casa. É fantástico, porque os tratamentos que a gente vai fazer no consultório vai melhorar, vai reposicionar, igual a gente tá falando, melhorar a ruga, mas os cremes, né, esse skincare que hoje tá tão falado, ele vai dar aquele viço, aquela melhora, né, você vai olhar para a paciente, você vai ver poros fechados, você vai ver que a pele dela tá mais assim, viçosa mesmo. Então,
quando o paciente chega, a gente tem que avaliar sempre o tipo de pele e se é uma pele madura, se é uma pele jovem, para a gente estabelecer o melhor tratamento ou os melhores cremes para usar em casa. Lá no consultório, minha prática, vou te contar do que eu faço lá. Quando o paciente chega, eu sempre pergunto da vida dele. Porque eu, por exemplo, tenho 2 filhos, marido, cachorro, é a igreja, é ministério, vai pra lá, vai pra cá. Então, assim, é muita coisa. Então, eu não tenho 2 horas pra ficar na frente do espelho fazendo o meu skincare. Ainda que você adorasse, quisesse muito Quisesse fazer isso. muito ficar lá fazendo massagem no meu rosto, né? Isso. Aquela coisa maravilhosa. Não tenho esse tempo. Então, a gente tem que o quê? Otimizar. Otimizar com precisão. Fazer algo que é 10 minutos que você tem? É 5 minutos que você tem? Não, eu tenho 1 minuto. É 1 minuto que você tem? Então a gente vai ser o quê? Vamos certeiro, tiro no alvo, para que você tenha um resultado bacana. Por isso que a consulta não substitui uma ida à farmácia. Porque na farmácia os produtos são fantásticos. Só que vai chegar lá, você vai olhar uma coisa, você vai olhar outra coisa, você vai querer comprar tudo. E a consultora da farmácia vai querer que você leve tudo mesmo. Porque para ela seria bom, para a farmácia também é bom. Então, não é o caminho que você vai economizar. Às vezes a pessoa fala, não, eu não vou no dermato, eu tenho que pagar a consulta, depois tem que comprar o creme. Só que assim, você vai gastar mais indo na farmácia. E isso eu tenho assim visto nas minhas pacientes. Às vezes elas chegam com uma necessaire e elas começam a tirar os cremes. Pá, pá, Isso, pá. pra levar, né? Pra você ver. 50 cremes, sendo que um monte deles ali, tudo a mesma ação. Todos têm a mesma ação. Ah, porque eu fui na farmácia, porque eu fui não sei aonde. Então, assim, o ideal, e para você ter o tiro mais certeiro, Denise, é que você passe por uma avaliação. Passou pela avaliação, a gente vai otimizar de acordo com a sua rotina. Então, é uma paciente mais idosa, que tem mais tempo, ou uma paciente jovem, uma paciente que tem filho pequeno, a gente vai otimizar. Então, eu não vou ficar um creme para a área dos olhos, um creme para a área da boca, um creme... Não! Vamos usar um creme anti-idade top, que você às vezes consegue usar ele à noite e de dia também o mesmo. Um filtro solar bacana, que você se adapte. O filtro solar não dá pra abrir mão, né? Não. Quer colocar com cor, pra já aparecer ali que você tá, né, com a maquiada? Vamos com cor, né? Legal. Então a gente vai otimizando. Ah, doutora, durante o dia eu não consigo reaplicar protetor, eu tô maquiada, eu não tenho paciência. Tudo bem, vamos colocar então um pó com cor? Pó com cor, então a gente vai otimizando e vai acertando isso de acordo com a rotina e de acordo com o que o paciente necessita. Então, eu sou bem prática. Geralmente, o que eu faço no skincare? Eu deixo um sabonete para a pele do paciente, que a gente precisa, né, tirar impurezas, poluição durante o dia. Deixo, normalmente, se a pessoa passa, né, maquiagem, um demaquilante que já é um tônico, entendeu? Então, já é um tônico que já vai demaquilar. Porque só no chuveiro não sai a maquiagem, né? Não, e a gente não pode dormir de maquiagem, Não. né? Que isso também envelhece. Então, a gente já usa um tônico que vai demaquilar, já associa as coisas em um produto só, né? E à noite, normalmente eu gosto de entrar com um creme anti-idade bacana e de acordo com a idade do paciente. Normalmente é isso. Agora, o paciente tem mais tempo? Ah, vamos entrar com um creme para a área dos olhos. Quer fazer a massagem? Faz a massagem, né? Agora tem aqueles itens, hoje tudo tá na moda, né? Geladeirinha de produto. São itens assim, quer ter? Legal, pode ter, mas não é essencial, legal. sabe? Não é aquela, não, eu tenho que ter a geladeirinha, eu tenho que ter o massageador. A geladeirinha Não. é novidade pra mim. Você não sabia, né? Não, mas tem. Tem a geladeirinha que você compra, que você coloca os seus produtos. Ai, pra mim é inviável. Ou você tem ali um massageador, que você pode ficar lá massageando Tá. com a pedra X, pedra, né? Pedra de jade, Tem pedra mesmo. rosé, de quartzo. Não tem Legal, também. tudo bem. Quer ter? Pode ter, mas você tem, né, um orçamento ali enxuto, não vai focar nisso. Legal. Porque isso não vai te dar tanta diferença. De manhã, gosto que lave, gosto que passe o tônico, né? Principalmente se a pele for oleosa, porque já dá aquela, né, melhorada na oleosidade. E depois, dependendo do tipo de pele, eu gosto de associar o antioxidante de manhã, que normalmente é a vitamina C, né? E vitamina C é outra coisa também, que entra aqui, a gente pode fazer um programa só de vitamina C, por quê? Dependendo do tipo de pele, deixa oleosa, Dá né? acne. A paciente vai ter acne, então a gente tem que escolher a vitamina C de acordo com o tipo de pele também. Protetor solar, vida que segue. A vitamina C, você falou que dá pra fazer um programa inteiro só sobre vitamina C, dá mesmo.
A vitamina C, a gente fica tão preocupado com a concentração, né? Porque tem uma questão também que tem que ter o vidro escuro, a questão de oxidar ou não, ali o produto, ele pode mudar de cor, Muda. no uso, né? Sim. É que a gente não se atenta que às vezes aquela que é boa para sua mãe não é a melhor para você, aquela que funciona para amiga não vai funcionar pra gente. Isso. Então também pode ser um desafio encontrar a vitamina C, que é tão Sim. importante antioxidante, né? Sim, hoje, sabe, Denise, a gente tem uma linha, né, de produtos que são desenvolvidos para a pele brasileira, né? Às vezes a gente quer comprar produtos fora e são bons, são muito legais, mas, por exemplo, a gente tem linhas de produto aqui, principalmente fotoproteção, e agora está surgindo essa linha de vitamina C, que ela é específica para a pele da mulher brasileira. Mais chance né? de Que é outro tipo de pele do que a gente compara a pele europeia, com a pele, por exemplo, de um paciente oriental. São peles, né? As etnias, né? Isso é tão lindo, cada um tem a sua identidade, cada um tem as suas características. E os produtos também têm que ser feitos de acordo com, baseados nessas características. E a vitamina C hoje é uma tendência, Denise, que a gente está, né, tá já vendo isso no mercado, que existem vitaminas C hoje que são específicas para pele oleosa. Ótimo. Então, a gente tem essa opção também hoje. Vamos atender o telespectador? Vamos. Júlio César tá na linha, fala conosco de Maceió, Alagoas. Oi, Júlio César, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Seja Boa tarde, bem-vindo. doutora Priscila. Boa tarde. Obrigado. Fica à vontade, Júlio. Pode perguntar. Doutora Priscila, quando a senhora começou a falar sobre a construção da casa, começar pelo alicerce, né? E a senhora disse com relação à face aqui, né? Na bochecha, tal, levantando. A pergunta que eu tenho para a senhora é o seguinte. A parte da testa, também dá para fazer esse tratamento com o bioestimulador antes de começar com a toxina botulínica? Pode responder? Obrigada, Júlio César. Júlio, interessante sua pergunta, muito bem colocado. Não podemos fazer bioestímulo na testa, tá? Essa área, né, da frontal que a gente fala, a pele ela é bem fininha, embaixo da pele a gente tem muitas artérias importantes, vasos aqui que vão lá para dentro do nosso cérebro também. Então aqui a gente não faz Não tem bioestímulo. gordurinha, né? Não, é muito fininha. Fininho. Então nessa área é toxina botulínica, tá? É o nosso Botox, Dysport, Prosigni, a marca aí que o seu médico utilizar. Então aqui, Botox, né? Aqui, bioestímulo pra gente preencher, fazer essa sustentação novamente. O próprio organismo fará isso. Isso, o bioestímulo, ele é muito inteligente, porque são substâncias que são absorvíveis pelo nosso organismo. Outro parênteses, viu, Denise, se eu posso. Nunca, né, evitem substâncias que são permanentes no seu organismo. Ai, coloca isso porque, olha, nunca mais você vai... nunca mais mesmo, e você vai ganhar um problema para sempre. Né? Então, sempre procurem substâncias que são substâncias temporárias, substâncias que vão ser degradadas no seu organismo. Então, o bioestímulo é uma substância que ela é temporária. Só que a ação dele, alguns estudos mostram, Denise, até 25 meses após a aplicação. Ótimo. Então, é um tratamento que o paciente, quando ele está mais enxuto, é legal, porque ele está lá, ó, fazendo esse tratamento, ele está ganhando até 25 meses após produção de colágeno. Só que ele demora para começar a acontecer, porque é o que você está falando. Ele vai estimular o nosso organismo na produção de colágeno, né? Existe uma marca desses produtos que fala, né, dá um efeito glue, que é o efeito da cola, como se você grudasse novamente a pele no seu rosto, né? Um efeito de cola mesmo, grudar onde você precisa para levantar e sustentar. Então, assim, não pode fazer isso na fronte. Outra área que não pode fazer, nessa região que, né, nossa telespectadora perguntou, aqui em cima da boca a gente também não pode fazer, e não pode fazer em olheiras também. Cuidado sempre com o profissional que você vai escolher para fazer esses procedimentos, né? Sim. Sempre marcar sua consulta com o médico, dermatologista, para que ele possa te avaliar, não perder essa chance também. A gente fala bastante de dermato e estética, mas você também faz diagnóstico de doenças, como você falou, faz pequenas cirurgias, às vezes remove ali uma lesãozinha que pode ser um câncer, né? Então, é muito além do que a questão estética. A gente tem, né? Às vezes o paciente chega,
falando, eu quero que você ruga, né, e tudo mais. Aí na primeira consulta eu tenho o costume, né, a minha rotina é examinar o paciente por completo. Então eu tiro a roupa do paciente e eu avalio ele, porque às vezes ele vem ali para uma ruga e eu vejo uma pintinha ali suspeita e que eu preciso tirar, que pode ser um câncer de pele. Então, alguns pacientes falam, nossa, doutora, mas eu vim aqui para essa ruga e você está pedindo para eu tirar a roupa. Eu falei, porque eu vou te examinar por completo. Depois a gente vai focar na sua queixa, mas primeiro eu preciso ver. Então, tira o sapato, às vezes tem pintinho embaixo do pé, entre os dedos, pintas ali escondidas. E que às vezes pode ter um diagnóstico ali que nos surpreende. Já peguei paciente que vem por uma queixa e a gente faz diagnóstico de câncer de pele, tem que fazer biópsia, tem que retirar e assim vai. Às vezes não vai atrasar em nada o tratamento estético, Não. vai fazer em paralelo ali, né, exatamente. essa avaliação. E Exatamente. aproveitar, então, que você está indo ao médico e fazer Isso. essa consulta aí, né? Exatamente. Assim, hoje, né, Denise, existem profissionais, por exemplo, o cirurgião plástico, ele também é um profissional habilitado, né, para fazer toda essa parte, né, de preenchimentos, bioestímulo, porque ele também tem essa formação. Então, quando possível, se possível, por favor, né, procure sempre um médico habilitado, ou um cirurgião plástico, um dermatologista, para que você faça, né, com mais segurança. Riscos sempre terão, né? Riscos a gente sempre vai ter, mas a gente tem que minimizá-los, né? Você falou dos bioestimuladores, então, que vão bem para todo mundo. Sim. Mesmo para os mais jovens. Então, a gente fala bastante da toxina botulínica como algo que, né, pudesse trabalhar na nossa prevenção. Com os bioestimuladores, estou pensando que até antes da toxina, os bioestimuladores. Sim, na verdade a gente gosta muito, que como a gente falou no início do programa, quando a gente faz 30 anos, vai começar aquela quebra do colágeno. 1% ao ano você vai estar perdendo e você vai sentir. Próximo aos 40, muitas pacientes, e a gente tem muitos relatos que falam assim, meu Deus, doutora, meu rosto está derretendo, eu estou sentindo isso com 40 anos, com 37, 36 anos. Jovens demais. Né? Então, a gente ama associar o bioestímulo, porque a gente fala, né, que a gente já faz uma poupança de colágeno. Então, hoje essa é a tendência, é a gente fazer a poupança, né? Para que a hora que a gente precisar, a gente tenha aquela reserva ali. Então, hoje a gente faz muito bioestímulo em paciente jovem, né? Próximo dos seus 40, a gente já pode começar a fazer. Não precisa com 25 anos, não. 25, 28, 30 anos dá para esperar. Agora, 36, 37, 40, já tá na hora. Tá. E a partir daí, então, não soltar muito ali do tempo do dermato, né? Então, Sim. fazer com mais frequência essa análise também, para saber o que vai bem, o que não vai. Sobrou um tempinho a mais, então, e um dinheirinho, né? E você quer fazer um outro investimento, acho que vale a pena também. Tem tanta coisa, doutora. No rosto, tem máquinas para fazer. Tem. A gente fala bastante aqui, a gente já ouviu falar. E parece muito interessante, eu mesma nunca fiz, mas aquele ultrassom microfocado, tem microfocado, macrofocado, que parece que as sessões são bem espaçadas, então Sim. exige menos disciplina, menos tempo disponível e pode ser uma boa ideia. Funciona mais ou menos nessa faixa etária também? Sim, na verdade, é legal você ter citado isso, Denise, porque assim, o tratamento hoje, se a gente falasse assim, ó, tratamento hoje, gold, assim, ouro, tratamento top, legal para que a gente não derreta, vamos falar, ou quem derreteu quer reverter. É a gente associar o bioestimulador, que são esses que a gente está falando até agora, com os ultrassons microfocado. Né? O que faz esse ultrassom microfocado, para os pacientes entenderem? A gente faz, né, uma máquina de ultrassom que a gente vai passar, por exemplo, o rosto, na região do pescoço. Algumas áreas corporais a gente já consegue fazer também. O bioestímulo também dá para fazer em área corporal. Tá bom, Denise? Acho que a gente não falou, mas também dá. Então, né, fazer às vezes interno de braço, interno de coxa, abdômen, depois que a gente tem filho, né, que fica aquele abdômen mais flácido, mais caidinho, umbigo, dá para fazer também. E o ultrassom também dá. Então, quando a gente associa essas duas tecnologias, a gente vai envelhecer bem. Não vai precisar de lifting, que é aquela cirurgia de cortar. Então, o ultrassom, o que ele vai agir? Em 2 níveis daqueles que a gente falou. Ele age no músculo. O que ele faz no músculo? Ele faz como se fosse uma coagulação lá dentro do músculo. E quando esse músculo cicatriza, ele puxa. Então, é a academia, que a gente falou no início do programa. A academia no rosto é o ultrassom.
Então, a gente vai lá no músculo, faz essa ação de lifting não cirúrgico e ele faz uma outra camada, ele joga um outro estímulo na camada dérmica. Então, ele produz colágeno. Então, a gente vai ter ganho de músculo e ganho na derme com colágeno. Também com produção de colágeno depois de 30 dias da sessão. Interessante do ultrassom, uma sessão anual na face, tá? Fantástico. Então, é uma sessão anual. Para pescoço, quando o paciente quer fazer ou corporal, são mais sessões e aí vai depender da avaliação, né, do teu dermatologista. Mas facial, uma vez ao ano e você estará envelhecendo super bem, sem cair, sem despencar. Você falou de rosto e pescoço, e hoje com o termo harmonização facial, né, que se popularizou demais, e tudo bem ser popular, só não pode virar uma situação aí mais degradada, né? Você tem que ter os cuidados, né, com a harmonização facial, mas me parece que o contorno, então o formato do rosto ganhou muita notoriedade, né? Sim. Ah, é bacana ter um rosto mais marcado. E a gente sabe que os rostos são diferentes, cada um tem um formato de rosto. E às vezes até o seu formato é diferente do que está agora, porque você está acima do peso. Sim. Né? Explica um pouquinho pra gente se esse ultrassom ele pode ajudar a melhorar esse contorno aqui, né, na transição de face e pescoço. Se tem gordurinha, se ele também pode ajudar a trabalhar, tensionar isso. Na verdade, assim, a gente com o envelhecimento vai perdendo o contorno, né? Então a gente vai unificando, né? Você olha para aquela paciente mais idosa, você não vê aquele contorno, você vê uma coisa só. Então é como se o rosto emendasse no pescoço. Então o ultrassom e os bioestimuladores, eles vão o quê? Vão melhorando esse contorno. Claro que também é um processo, vai demorar isso daí. Então às vezes a gente associa o preenchimento para já marcar, porque o preenchimento é na hora. Então, você está tratando lá com o ultrassom, você está tratando com o bioestímulo, e aí você já quer marcar para já dar aquela sensação, né, de divisão do rosto, aquele aspecto, né, de pele mais contornadinho, o rosto mais contornadinho, você associa um preenchimento, tá? Agora sim, Denise, achei também legal você tocar nesse assunto, e a gente falou isso também já, né, de você padronizar. Eu falo que hoje está todo mundo copia e cole, né? E o interessante é você avaliar o paciente, você respeitar a individualidade de cada um e realçar a beleza de cada um. Meu brinco caiu. E não, olha, coisas de ao vivo, Ao né, vivo, Denise? acontece. Ao vivo. Então, você tem que realçar isso no paciente, de acordo com respeitando essa individualidade. Então, por exemplo, você vai avaliar um rosto oval. Você não vai transformar num rosto quadrado, vai ficar feio, né? Um rosto mais masculino, você vai deixar um pouquinho mais quadrado, mas você não pode fazer isso, o masculino, transformar no feminino, porque cada um de nós tem o quê? Essa individualidade e respeitando isso. Esses tratamentos, eles não têm tanta essa potência de mudar tanto a formato, forma. tá. Quem muda muito, Denise, é preenchimento. Preenchimento muda. Preenchimento, se você errar a mão Haja ali... preenchimento, hein? Haja preenchimento, colocar um monte de ampola, tudo. Isso. Isso aí vai mudar o rosto do paciente. Tanto que hoje existe esse movimento de desarmonização facial. Colocou muito preenchimento, começa o quê? A desarmonizar, tirar esse preenchimento, né? A gente tem casos aí que Sim, ficaram tá famosos, né? De desarmonização. Então tem que pesar um pouquinho assim, tomar cuidado com essa avaliação e não mudar o teu rosto, né? Respeitar essa individualidade. Que você falou de gordurinha também. Esse ultrassom, ele tem duas ponteiras. Ele tem o microfocado, que vai agir nessas duas camadas que eu falei, e tem o macrofocado. O macrofocado, por exemplo, a gente usa muito para papada. Então tem aquela gordurinha de papada, a gente vai lá com o macrofocado, faz a gordurinha primeiro, elimina, ela degrada essa gordura, depois o que a gente faz? Passa o microfocado, que vai em músculo e vai na derme. Perfeito. É legal, você falou dessa associação até de micro e macro, né? E como as pessoas têm dúvidas sobre isso para fazer esse planejamento, como a gente falou. Corporal também você comentou que dá para fazer. Dá. E é uma dúvida que sempre chega aqui, se tem algo que não possa fazer antes do outro. Então, uma tecnologia, uma máquina, um laser, que degrade mais aquilo que você acabou de fazer. Então, doutora, coloca primeiro a toxina botulínica, o ácido hialurônico, depois faço a máquina, mas a máquina não vai degradar o que a gente já fez? Como que é isso? Então, assim, no mundo ideal, vamos falar assim, né? A gente tem alguns passos que a gente
vai ter, né? Então, por exemplo, quando você faz o bioestímulo injetável, a gente não gosta de logo em seguida já fazer o ultrassom. Legal. Entendeu? Então, a gente tem que esperar os 30 dias, pelo menos. Porque lembra, a gente vai ainda agir, o organismo vai reconhecer aquela substância. Deixa o organismo trabalhar. Deixa o organismo trabalhar. Então, primeiro você faz, se tiver que escolher a ordem, faça o ultrassom ou faça o bioestímulo antes? Faz o ultrassom e depois você já pode fazer o bioestímulo rapidamente. Agora, se você for ao contrário, primeiro fazer o bioestímulo, pelo menos 30 dias para fazer o ultrassom. Legal. Já já a gente vai falar das potências aí também dessas máquinas, né? Que não é só ter a máquina, tem que estar a manutenção feita adequadamente. E a gente vê, tem vários lugares onde são possíveis fazer essas tecnologias, né? Sim. Mas só para lembrar também desse nosso cuidado, porque tudo a gente caminha para dar certo, mas as intercorrências acontecem e o que vai diferenciar, né, os profissionais, o bom do ruim, é o profissional que sabe lidar com essa diversidade também, né? Sim. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo sobre envelhecimento saudável. Eu estou amando, aposto que vocês também. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre envelhecimento saudável com a doutora Priscila Guedes, que é dermatologista, está explicando tudo para nós. Nessa volta de bloco, doutora, eu já vou maratonar algumas perguntinhas aqui que chegaram dos telespectadores. A Suzy, aqui de São Paulo, quer saber qual que é a ação que treina, faz a musculação na pele, doutora? O ultraforte, né? Ultrassom. O ultrassom microfocado, né? Isso, Legal. Esse ultrassom, ele ajuda muito nesse treino. Existem também algumas coisas de mímica, existe também um tratamento na fono, que elas fazem super legal. A fono faz, é super interessante, que ensina um treinamento de musculatura facial muito bacana também. Isso é com fono, a fonoaudióloga que faz. Tá. Você falou da máquina, né? Como é importante a gente saber se a máquina está com a manutenção em dia, por isso a gente tem que confiar no profissional que a gente escolhe, né? Eu sei que eu sou muito a favor disso também. Cada um fazer aquilo que estudou e se preparou para fazer. A gente sabe que tem alguns manejos de máquina que quem faz são os fisioterapeutas, outras só podem ser manejadas por médicos. Então, ter esse cuidado, né? Você sabe que eu sou a paciente que faz eu pergunto, né? Eu quero saber, eu pergunto tudo. E tudo bem, né, doutora? Claro, eu acho que é um direito. A gente está cuidando da nossa saúde, é nosso bem mais precioso, né? Essa pandemia veio relembrar a gente, né? Olha, a saúde é aquilo que você tem de mais precioso na sua vida. Tendo saúde, você tem trabalho, tendo saúde, você está com a sua família, tendo saúde, você vai passear e assim vai. Então, a saúde é o nosso bem mais precioso. É direito do paciente perguntar, esclarecer dúvida, tudo, porque ele tem que se sentir confortável, né? E confiar no profissional que ele escolheu. Então, ele escolheu aquele profissional, ele tem que, você vai cuidar de mim. Perfeito. Né? Com confiança. Legal. Jorge, de Saquarema, conta que tem 72 anos, sempre faz limpeza de pele, mas ele tá sentindo que a pele dele tá ficando muito fina. Devo continuar a fazer? Limpeza de pele é algo que, falei de cada um na sua área, né? Maravilhoso limpeza de pele. A gente tem esteticistas maravilhosos que fazem isso com maestria, né? Sim, esteticistas, fisioterapeutas que são especializadas, né? Que elas são as dermatofuncionais. Então, são profissionais muito qualificadas também. Eu não sei fazer limpeza de pele. Ótimo. Né? Então, o dermatologista, ele não vai saber. A gente vai tirar o quê? Um milho ou outro ali, porque precisa de uma agulha, algo um pouco mais invasivo. Mas, assim, limpeza de pele, esteticista ou fisioterapeuta dermatofuncional. E você recomenda que faça, né? Super! Pacientes que muitas vezes chegam pra mim com acne, dependendo do grau de acne, quando tem muito cravo, tudo, a gente já associa. Fala, você vai precisar fazer uma limpeza de pele. Às vezes tem que fazer sessões ali, fazer uma vez a cada mês, depois vai espaçando, dependendo de como a pele vai ficando. Só respondendo pra ele, eu não acredito que é a limpeza de pele que tá deixando a pele dele fina. Tá? Não acredito que seja isso, acredito que é pelo próprio processo aí, né, de maturidade, vamos falar assim. Então, o que é o interessante para ele, não sei se ele faz uma rotina de tratamentos em casa, mas ele tem algum tratamento que vai o quê? Fazer ali uma produção de colágeno, né? Então, alguns ácidos que ele pode usar, que vai fazer essa compactação melhor da pele,
melhorando essa sensação que ele tá, né? De flacidez, da pele fina, né? Legal, legal. Entendi essa sensação da pele fina também, às vezes da flacidez, né? Sim. Agora, doutora, os peelings que você comentou, e a gente sabe que tem peelings bem agressivos, né? Sim. A ideia deles não é fazer esse afinamento. O afinamento, ele é temporário, ele é o quê? Não, na verdade, as pacientes têm essa ideia. ideia, né? Peeling vai afinar minha pele. Pelo contrário, o peeling vai compactar as camadas da pele. Então, ele vai tirar o quê? Se for um peeling superficial, existem camadas de peeling. Muito superficial, médio, profundo, né? Peelings profundos são peelings muito específicos para alguns tipos de pele. Então, vamos falar de um peeling superficial, que é o peeling que a gente mais faz. Esse peeling, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma renovada na pele. Então, ele vai tirar a camada mais externa, a camada córnea. Vai dar aquela descamada, aquela limpada na pele. Só que a substância do peeling vai produzir o quê? Colágeno, vai dar essa firmeza, vai dar essa melhora. Então, vai proporcionar fechamento de poros, vai dar aquela melhora global da pele. Então, pelo contrário, o peeling não afina. O peeling lá microscopicamente, se você fizer biópsia e olhar lá no microscópio, você vai ver que a pele está mais compacta, mais forte, que é o que os ácidos fazem também. Perfeito. Gessé Furtado, de Cariacica, Espírito Santo, pergunta sobre o ácido hialurônico. E aí, eu não entendi se ele fala do injetável, porque o ácido hialurônico tem funções, né? Sim. Ele injetável vai, além de hidratar, pode dar volume, se esse for o desejo. E a gente tem uma série de cremes que contém ácido hialurônico. Sim. Nesse caso, não é para volumizar nada, né? Não, o ácido hialurônico, na verdade, ele vai hidratar, né? Ótimo. Então, muitas vezes, o paciente ele faz um procedimento, ele faz toxina, né, para diminuir ruga. E aí a gente gosta de associar o ácido hialurônico, por exemplo, em creme, né, os sérums ou creme em casa, porque a gente já percebeu que diminui linhas de expressão. Por quê? Porque ele hidrata, né? Então o ácido hialurônico nada mais é do que uma proteína ali que vai hidratar a pele. Tá? Então ele pode ser usado como preenchedor, dependendo do jeito que a gente escolher a gelatina, que a gente falou, né? Aquela gelatina mais densa, gelatina mais fluidinha. Dependendo desse tipo aí de como ele é feito, a gente vai ter um direcionamento ali para preenchimento ou para hidratação injetável, e tem os que a gente pode usar em cremes em casa. Você falou do injetável, e aí eu lembrei de duas situações aqui que a gente pode comentar. O ácido hialurônico, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver, mas hoje no Instagram, as nossas dermatologistas têm mostrado cada vez mais, ele já vem pronto para uso, né? Isso. Então já está ali para ser aplicado no paciente, até com a dosagem ali que você vai manejando no organismo, no rosto, enfim, do paciente. Já o Botox, a toxina botulínica, que pode ser Botox, pode ser de outra marca, que o seu dermatologista preferir, ele não vem, ele vem no frasco. Isso. E aí vocês fazem uma diluição. Isso. A diluição que está prevista na bula de cada fabricante. Isso, exatamente. São coisas diferentes, né? Tá. Então, o ácido hialurônico, ele já vem numa seringa. Isso. Normalmente, essa seringa, ela vem preenchida com 1 ml de ácido hialurônico. A gente acha que é bastante, mas é 1 ml, é pouco. Lá no meu Instagram até tem uma foto que eu coloquei uma vez, muito legal, das colherinhas. Isso. Né? Então, nas colherinhas você vê quanto que representa o ml. Então, tem a colher de sopa, a colher de chá, a colher de café, e ali mostra o que representa o ml. Às vezes a gente fala assim, ai, doutora, eu só tenho dinheiro para gastar com uma ampola, mas ele tem ali, tem que fazer um monte de preenchimento. Olha, é 1 ml, é muito pouquinho. Então, o preenchimento, geralmente, ele já vem na seringa, ele já vem prontinho para uso. E o Botox, né, ou Dyspor, que seja, a toxina, ela é um pó, né? Ela vem um frasco no pó e a gente dilui de acordo com realmente o que vem ali na bula de cada fabricante. E aí também são questões diferentes, né, Denise? A toxina a gente usa para ruga, paralisação. Tem também, a gente usa muito para bruxismo, então quando esse músculo, né, que é uma seta, é muito forte, a gente pode usar para enxaqueca, né? Então a toxina, ela tem essas funções, e o ácido hialurônico já é completamente diferente. Preenchimento, a gente quer preencher aonde está perdendo. Então, tem olheira? Vamos preencher. Quer projetar um pouquinho o mento, né? Aquelas vezes paciente que tem o mento muito para trás, muito retrognato, a gente vai lá, preenche um pouquinho. Quer deixar um pouquinho mais marcado, que a gente falou, perdeu esse contorno? Preenchimento, ácido hialurônico.
Legal falar disso, porque às vezes a toxina botulínica, a queixa, é que vai durando cada vez menos. Sim. E a gente sabe que a ação do ácido hialurônico, que tem outra finalidade, mas acaba durando um pouquinho mais. Eu tenho ouvido menos queixas de pessoas com relação à duração do ácido hialurônico, mas muita queixa com relação à duração da toxina botulínica no organismo. E a pessoa fala, eu acho que o profissional diluiu mais ou menos. Não tem história, tem que diluir de acordo com o fabricante, né? O certo é fazer isso, diluir de acordo com o que vem em bula. Agora, o nosso corpo, eu vou me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá, o nosso corpo não vai ficando mais acostumado com o que a gente vai colocando. E aí, de fato, não pode começar a durar menos a toxina botulínica, doutora? Sim, pode. Existem outras marcas hoje no mercado até que elas visam diminuir essa questão dessa durabilidade menor, porque o corpo acostumou, né? Então, existe um tipo de toxina botulínica que, às vezes, a pessoa começa a usar, o médico vai usar naquelas pacientes que, realmente, elas estão fazendo toxina botulínica há muitos anos e ela percebe que já não está mais tendo aquele resultado que ela tinha no início. Isso também, isso é uma percepção minha, tá, Denise, que eu vou te falar agora. Eu percebo essa queixa bem frequente no consultório, que está durando menos. Mas uma percepção minha é que, antigamente, a gente fazia toxina e a gente paralisava muito. A gente ficava com aquela cara meio boneco de cera, sabe? Que todo mundo não quer mais. Então, a gente usava muito mais unidades, a dose era muito maior. Hoje, a gente usa doses menores para o resultado ficar mais natural. Então, você preserva alguns movimentos no paciente, mesmo ele estando com a toxina. Então, ele ainda arqueia a sobrancelha, né? Ele consegue sorrir, às vezes aparece uma outra ruguinha. Então, como a gente quer resultados mais naturais, a gente está usando também menos dose. Então, talvez por isso, por a gente usar menos dose, está durando menos. Isso é uma percepção minha. Com uma pergunta aqui que chegou da Odete, de Uberaba, Minas Gerais. Ela conta, doutora, que tem muitas manchas de sol pelo corpo. Te pergunta o que pode fazer para melhorar. Bom, manchas de sol. A gente tem que ver que tipo de mancha. Se é aquela mancha que é branquinha, que a gente chama de leucodermia solar, ou se são aquelas manchas mais escuras, que são as melanoses solares, as queratoses seborreicas, que podem ser planas ou não. Então, dependendo do tipo de mancha do sol, a gente vai ter um tratamento. Tem até a mancha do melasma, que é aquela mancha, né, que muitas mulheres aqui no Brasil têm, que é aquela mancha que fica muitas vezes no rosto, tem paciente que tem no braço. E aí, dependendo do tipo de mancha, a gente vai ter um tratamento. Então, melasma, são cremes em casa, peelings podem ser associados, existe um tipo de laser que a gente pode fazer. Se for melanose ou leucodermia, a gente tem os tratamentos que são com eletrocoagulação, eletrocirurgias, a gente tem os MMPs, que são as microinfusões de medicamentos na pele para leucodermia. Então, existe um monte de tratamento de acordo com o tipo de mancha. Deixa eu aproveitar, você falou do melasma, e eu lembrei que muitas mulheres, depois na gestação ou depois da gestação, podem acabar sendo surpreendidas aí com essas manchas, e é algo a ser tratado depois, né? Não tem cura, mas com um bom tratamento elas ficam ali escondidinhas e ninguém vai nem notar. Sim. A gente já falou bastante sobre isso aqui, até com você a gente já falou de melasma, doutora. Agora, o que dá para fazer? Existe uma ansiedade muito grande nessa volta depois de ter um bebê, né? De continuar fazendo a nossa rotina para ter um envelhecimento saudável, com os outros afazeres que chegam junto com a criança, né? Enquanto amamenta, pode fazer toxina botulínica, os preenchedores, os bioestimuladores de colágeno. Hoje fica cada vez mais estimulado que a gente faça o aleitamento materno prolongado, né? Então, até 6 meses ele é exclusivo, deve ser assim, e depois 1 ano, 2, a gente quer sempre continuar, né? Pode fazer nesse período? Como é que essa conversa com o dermato também é importante nessa fase, né? Sim, sim. Na verdade, assim, Denise, depende do tratamento, né? Por exemplo, vamos falar da toxina, Tá. Que já é um tratamento, vamos falar, simples e que já dá aquele up, né? Que a gente dá, depois de filho, a gente fica, né? É o que você falou. Mais cansada, né? Cansada, não dorme, parece que você envelhece muito mais, né? Rápido, em pouco tempo. Então, a toxina já dá um up. Então, vamos falar dela. Então, por exemplo, a toxina... antes a gente não fazia amamentando espera.
Hoje, já estão aí liberando, já está saindo alguns estudos, alguma coisa, porque estudo tudo em grávida, ninguém faz, em aleitamento ninguém faz. Então, assim, algumas médicas, algumas pessoas já estão fazendo mesmo, assim, ganhou o bebê, já vai fazer. Vou te falar tá? Eu gosto, pelo menos, de esperar uns 3 meses, 4 meses. Até porque, vamos combinar? Você tem filho e eu também tenho 2. Sim. Gente, primeiro mês, você não consegue nem se olhar no espelho. Você não consegue nem comer uma refeição. Você não vai sair da sua casa e vai fazer toxina. É difícil isso acontecer, né? Sim. Então, assim, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o neném tá com cólica, né? Então, você tá é um outro momento da sua vida. Você tá totalmente dedicada para aquele serzinho. Então, eu gosto de esperar uns 3, 4 meses, né? Se o paciente tiver em aleitamento exclusivo também, alguns tratamentos eu gosto de esperar, pelo menos até o exclusivo, porque depois dos 6 meses, você reduz bastante, né? Você vai amamentar, mas ele acaba comendo já alguma coisinha, então alguns períodos do dia a gente consegue ter mais liberdade, vamos falar assim, e aí a gente consegue fazer alguns tratamentos, porque também a gente, como mãe, consegue respirar um pouquinho mais, né? Esse movimento que eu acho tão importante, né? De se cuidar, de parar um pouco também, né? Sim. Buscar retomar aí essas atividades. Se você já fazia os seus tratamentos faciais, corporais, às vezes estava na hora, durante a gestação seria o momento de você fazer a toxina botulínica, aí você não vai fazer nesse momento. Durante a gestação. Aí você espera e no momento em que tiver a liberação, então você vai lá, vai colocando as coisas em ordem, com as prioridades que também devem mudar, né? Às vezes você não tinha uma questão, acaba tendo por conta da gestação, uma questão de flacidez ou abdominal, que antes o foco não era esse. Sim. Né? Então, tudo Até isso dá para fazer, Até né? no pós-parto, né, Denise, assim, a gente tem a questão Extensão, do aumento né? do abdômen, né? Depois ele volta para o seu lugar, mas geralmente fica uma flacidez ali. Então, a gente tem como tratar isso. Por exemplo, os ultrassons você já pode fazer. Não tem contraindicação nenhuma. Então, o paciente tem tempo, vai lá e faz ultrassom. Quer começar a bioestimular? Dá para fazer. Hoje existem máquinas também que chamam, eles fazem umas eletroondas magnéticas, né, no músculo. Então, ele fica lá contraindo. Muitas pacientes, depois que tem filho, já no primeiro mês, segundo mês, já começa a fazer também, para já melhorar. Associa com o bioestímulo, tudo pro abdômen ficar no seu lugar de novo. E você acaba ajudando o organismo, né? Ajuda muito, é muito bom. Você acaba ajudando, você tem essa Sim. possibilidade, né? Acho que também faz parte desse novo momento também. Sim. Colocar as coisas no lugar, dando as prioridades devidas também, fazer um novo planejamento, né? Tem algo que seja bom fazer no inverno? Então, a clima frio favorece laser, por exemplo, a fazer os peelings? Tá. Assim, aqui em São Paulo a gente fala muito disso, né? Mas, por exemplo, a gente tem os telespectadores aí que são do Nordeste. Tá sempre calor. Quando que tá frio aí? Me fala. Nunca. E você vai deixar de fazer o peeling porque tá calor? Não vai. Não. Então, assim, isso é uma coisa daqui de São Paulo. Inverno, vamos fazer peeling. Mas lá no Nordeste, quando a gente se reúne, agora não se reúne mais, mas quando a gente se reúne em congresso, que conversa ali com os nossos colegas médicos que são de Fortaleza, que são lá do Nordeste em si, a gente troca muita ideia. Eles falam, gente, a gente não pode esperar fazer um laser no frio. Lá não tem frio. Então, a gente, hoje, não tem mais essa, sabe? Assim, pelo menos eu avalio, claro. Se o paciente falar pra mim assim, olha, doutor, eu tô indo pra praia sábado, sexta, eu não vou fazer um peeling que ele vai descamar. Não, claro que ele pode pigmentar e ter mais chance ali de ficar com alguma marca, mas também é desconfortável. Você tá na praia, começa a descamar, né? Aquele calor, você tem que ficar passando água termal, você tem que ficar passando creme regenerador o tempo inteiro. Não, você quer curtir a praia. Então a gente entra num consenso com relação a isso. Mas eu faço peeling nas pacientes no verão, no inverno, alguns tratamentos, claro, a gente fica mais quietinho. Então, vamos fazer mais. Mas eu não deixo de fazer porque é verão, não, sabe? Isso é uma conduta minha de conversar e de pensar nessa situação do Nordeste do nosso país.
Sempre que você tiver ó, disposição, tempo para fazer, Pronto, faça. é isso mesmo, né? eu acho. Não perca Isso essa aí. oportunidade. Isso Senão mesmo. a gente vai deixando para depois. Isso- E aí depois já tá na outra estação de novo, que aí você vai decidir não fazer. Então, tem o tempo hoje, é inverno, verão, primavera, outono, vai lá e faz. Às vezes a paciente tá de férias, né, Denise? Ela tá de férias. E agora tipo, hoje com home office, home né? office, gente. É Maravilha. agora, vamos se cuidar. Eu vou deixar os contatos da doutora para que você possa seguir, se informar. Ela tem um conteúdo bem bacana nas redes sociais, então vai lá também. Tem a dosagem lá na colherinha para você saber do ácido hialurônico. Isso é muito legal também. A gente acaba achando que é muito, né? Só uma seringuinha vai ser suficiente, né? De repente a demanda é maior e aí uma boa conversa com seu médico vai te ajudar. No Instagram, @doutora Priscila Guedes. Aí então é doutora abreviado, DRA, Priscila tem 2 L's e Guedes no final. Então, @doutora Priscila Guedes, que é o sobrenome dela. No Facebook, doutora Priscila Guedes, do mesmo jeito você encontra. E tem o telefone, que é 11 9 6595 4678. 9 6595 4678. Doutora, é uma alegria enorme ter você aqui. Volte outras vezes, adorei bater esse papo. Muito obrigada, bom fim de tarde. Sempre muito bom. Eu espero ter ajudado. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Obrigada pelo convite, Denise. Obrigada, doutora. Volte mais vezes. Obrigada a você que escolheu começar a semana muito bem informado. Eu te convido a seguir todas as redes sociais da emissora, @TVHit no Instagram. Anota ou então já vai acessando agora. @TVHit no Instagram, Hit TV Oficial no Facebook, o nosso canal no YouTube é Hit TV. Se você já estiver por aí, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. E as minhas redes sociais estão sempre à disposição para que a gente possa continuar conversando, mesmo depois de cada programa. @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Uma alegria ter você por aqui sempre. Até amanhã. Tchau!